isso lá já é uma história de realmente de um casal. É uma história muito bacana, é uma história legal. Vocês realmente podem entender, sim. É a história de um casal, a superação de um grande amor. Realmente essa história passou-se há muitos anos. E realmente eu resolvi contar pra vocês que realmente a pessoa mandou pra mim. Eu fiquei muito impressionado com essa história. Realmente ela fala sobre o abandono de uma pessoa, de uma mulher na igreja, ou seja, um abandono no altar. Então realmente eu botei o nome dos personagens original, coloquei o nome do rapaz de Paulo e coloquei o nome da moça que o Paulo se interessou, de Marta. E a outra pessoa realmente que era bem recatadazinha, era uma pessoa muito diferente da Marta. E coloquei o nome dela como Clara. São os nomes dos personagens dessa história maravilhosa, dessa superação de um grande amor. Uma história realmente começa na escola. Realmente o Paulo conhece a Marta na escola, praticamente já terminando ali o seu ensino. Não sei realmente se foi o médio ou se foi na faculdade, mas os amigos de Paulo não gostavam muito dessa garota chamada Marta, porque ela era muito bacana assim para ele. Ele era um menino bom, um menino bacana. E realmente ele merecia uma pessoa bacana como a Clara, mas ele preferiu realmente namorar a Marta, que ele ficou muito impressionado com a beleza estética da Marta, por ela ser bonita, por ela ser atraente, e realmente ele sentiu uma forte atração pela Marta. Mas a Clara já estava olhando para ele há muitos anos, há muito tempo, dando aquela olhada federal para o Paulo. Então realmente passou seu tempo e a Marta traiu o Paulo, e o Paulo disse que não queria mais ficar com ninguém. Aí a Clara se sentiu realmente ali naquela oportunidade, tendo aquela oportunidade para realmente conquistar o Paulo, ou seja, para namorar. E os amigos de Paulo e os amigos da Clara dando aquela força para que os dois pudessem namorar. Aí o Paulo realmente quis conhecer a Clara e quis também conhecer os pais da Clara para pedir a mão dela em namoro. E aí os dois começaram a namorar. Os amigos do Paulo e da Clara ficaram muito felizes de saber realmente que os dois estavam juntos. Mas aconteceu um caso muito interessante. Logo depois, Paulo e a Clara resolveram casar. Eles queriam se casar, mas estavam muito jovens. Mas aí eles resolveram realmente casar. E aí aconteceu um fato muito impressionante e interessante. E o Paulo, na época, disse que estava muito jovem, muito novo, e não queria casar. Quando chegou o dia do casamento, realmente o Paulo disse que sim. Mas aí, ele simplesmente, no dia mesmo do casamento, ele mandou uma carta para a Clara. A Clara já estava no casamento, no altar. E a carta estava dizendo o seguinte, que ele não tinha idade para casar, que ele não queria realmente casar agora, que estava muito novo, e voltou para namorar a Marta. Olha só que coisa, não? Então ela foi abandonada ali no altar, na igreja, naquele dia realmente triste da vida dela. E aí ele foi viver essa aventura com a Marta por aí. Enfim, aconteceu que a Clara começou a chorar no altar da igreja, os amigos, os convidados e os pais muito tristes e preocupados realmente com o que iria acontecer com a Clara. Aí passou-se alguns anos, a Clara entrou numa depressão profunda e realmente teve o apoio dos pais, o apoio dos amigos, e realmente ela ficou bastante triste, só chorava, só realmente não queria viver. E aí a Clara realmente superou, ela realmente passou dessa situação, ela realmente, hoje ela é uma mulher forte, é uma mulher madura, é uma mulher muito realmente forte mesmo, pelo que aconteceu com ela naquele dia no altar. Ela queria realmente esquecer aquele dia da vida dela. E aí realmente aconteceu o que? Passou-se mais ou menos alguns anos e de repentemente, em uma noite bem chuvosa, bem fria, muito vento, e quem aparece na porta dela? O Paulo. O Paulo apareceu na porta dela naquela noite, que ela realmente nunca vai esquecer naquela belíssima noite que aconteceu. Simplesmente ele pedindo desculpas, ele pedindo para voltar, ele pedindo muito perdão. E a Clara disse o que veio: vai embora agora da minha casa, por favor, vai embora. Ok. E aí no dia seguinte, o Paulo apareceu para realmente pedir desculpas aos pais, aos amigos
e realmente pedi para voltar, que realmente não conseguiu esquecer a Clara. E disse mais uma vez a Marta tinha traído novamente. E aí ele começou a trazer flores, no caso levar flores para ela, levar caixinhas de bombom, realmente para que ela fosse e compreendendo o que realmente estava acontecendo. Aí os pais ficou muito triste e disse: Nossa Senhora, vai voltar tudo de novo, minha filha vai sofrer. Os amigos ficam preocupados, mas ela decidiu realmente dar mais uma chance para o Paulo, mais uma oportunidade. Olha só que coisa, não? Depois de muito tempo, ela sofreu, teve aquela depressão profunda e realmente ela resolveu dar mais uma oportunidade para o Paulo. Uma semana depois, ele mostrando realmente que estava arrependido, ele pediu para voltar e a Clara disse aos pais que iria dar mais uma oportunidade para o Paulo. E aí começaram a sair, começaram realmente a namorar novamente e de repente ele pediu para casar. E a Clara disse: Vou pensar. Mas aí logo mais ela aceitou o pedido do Paulo para os dois casar. Então chegou o dia do casamento. Ela disse que queria que fosse realmente uma cerimônia muito pequena, uma cerimônia só para os amigos, que não fosse aquela coisa muito bonita e uma festa assim que chamasse a atenção. Uma cerimônia simples. E aí realmente ela foi e aceitou esse casamento. No dia do casamento, o Paulo ficou super nervoso, ansioso e muito preocupado porque a Clara não aparecia. E a Clara realmente disse assim que iria ao casamento. E os convidados e os pais e os amigos já queriam ir embora. Mas aí o Paulo disse o seguinte: Não, pessoal, fica. Realmente é isso mesmo. As noivas se atrasam. Realmente faz parte da tradição. Mas demorou bastante. E de repente chega uma carta para o Paulo dizendo a seguinte: Paulo, eu não quero mais casar com você. Eu não mereço mais isso. Você me fez sofrer por muitos anos. Entrei numa depressão profunda e realmente eu não posso casar com você. Então é isso, seja feliz e que Deus abençoe a você e a sua família. O Paulo começou a chorar no altar, começou a ficar desesperado, começou realmente a não saber o que fazer. E enfim, ele começou a chorar, pedir perdão. Todos os convidados e os amigos vendo aquela situação e ele atrás das cortinas, dizendo realmente: eu me senti. Foi nesse momento que ele disse que me perdoe, me desculpe, eu não queria fazer isso com você, mas eu vi que toda a sinceridade do mundo nos seus olhos e você chorando, realmente você sentiu o que eu senti naquele dia, desprezo e ser abandonado no altar. E aí realmente ela disse sim, para a surpresa dos convidados e dos amigos e dos pais. E os dois se casaram. Passou-se alguns anos e os dois vieram a ter um filho. E de repente, um ano depois do casamento, quem aparece na porta do Paulo e da Clara? A Clara não estava presente, mas realmente a Marta apareceu na porta do Paulo dizendo que queria voltar, que estava arrependida por tudo que ela fez com ele. Simplesmente o Paulo disse: vai embora da minha casa, que você realmente não vai mais estragar minha vida. Eu estou muito feliz, eu estou com a minha família, por favor, vai embora. Quando a Clara chegou, realmente o Paulo disse: olha só quem teve aqui, tem uma coisa para te contar. A Marta apareceu aqui. Ela disse: o que? Foi cara de pau, não? Mas aí eu mandei ela embora. E ela realmente confiou. E ela disse: é por isso que eu te amo. É por isso realmente que eu tenho esse grande amor por você. Então ele tem realmente lealdade. E lealdade realmente é uma qualidade de ser leal e gratidão. E ter acreditado no Paulo. E é isso a história, pessoal. Contei um pouco, mudei um pouco as coisas. Espero que vocês tenham gostado e entendido essa história realmente maravilhosa e importante que é. Não sei se a frase vai ser essa, se o título vai ser esse: a superação de um grande amor. Ou seja, uma história de um casal. É isso, galera. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Fui.